Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dougcast, esse podcast onde a gente fala sobre empreendedorismo digital, sobre tráfego pago, sobre vídeos criativos, sobre copy e todos os outros recursos aí, ferramentas que permeiam, né, e regem esse universo do marketing digital. O nosso foco aqui é sempre trazer um conteúdo de valor para vocês que estão aí no dia a dia empreendendo e querendo explorar o máximo do seu negócio através das mídias sociais, através do marketing digital como um todo. E hoje eu estou com um convidado especial aqui, primeira vez que ele está participando do nosso podcast. Logo depois da vinheta eu já apresento ele e o nosso conteúdo da vez. Bom, hoje eu tô aqui então com o Douglas Scheibler, sócio proprietário da BI Machine, sócio fundador, né, da BI Machine, uma empresa, poxa, de grande expressão aqui na nossa região, que tem anos de história, uma trajetória bem bacana aí. E já fazia tempo que a gente queria ter trazido ele aqui para trocar ideia, são meus clientes também há um bom tempo já, né? E hoje, felizmente, casou as agendas, deu tudo certo, né? Para estar contigo. Então, te agradeço demais por topar os desafios, aparecer, tirar o teu tempo para fazer isso, que a gente sabe que sempre é complicado, principalmente vocês estão num dia a dia cheio de coisas, né? Então, eu queria te agradecer e deixar já te apresentar. Não, show de bola, cara. Então, meu nome é Douglas Scheibler. Sou sócio fundador, CEO hoje, estou CEO da BI Machine, né? Brincando antes, a gente estava brincando, espero que um dia seja presidente do conselho, né? Boa. Enfim, estamos estruturando uma empresa aqui que não é o normal do nosso vale, né? Uma empresa de tecnologia, de dados, né? Então, falando nisso, é um pouco diferente e também, assim, é muito bom compartilhar com a audiência, né, um pouco da nossa história e de ser uma história de superação, principalmente ser um tipo de negócio um pouco diferente na nossa região, tem seus percalços mais individuais, né? Sim. E poder estar compartilhando aí com você, com todo mundo que pode estar nos ouvindo aí, os ensinamentos, um pouquinho do que eu posso estar contribuindo aí na minha jornada. Legal demais. Cara, tu sabe que é comum a gente conversar, eu tendo principalmente empresas, né, empreendedores aqui da região, então volta e meia a gente conversa, Douglas, BI Machine e tal, e assim, cara, é batata, a maioria da galera, já ouvi falar, conheço o BI Machine, conheço o Douglas, mas assim, o que eles fazem lá dentro? Tipo, a cultura, essa questão que a gente já tava comentando nos bastidores, né, de entender dados, de visualizar dados de uma forma... no dia a dia e tal, trazer isso como cultura da empresa é algo que ainda é muito novo, principalmente para o pequeno e para o micro e pequeno ali, empresário. Então isso acontece direto. Conheço a BI Machines, são meus clientes e tal. Sim, conheço, já ouvi falar, tá, mas assim, como é que é mesmo? O que eles fazem e tal? Ou no máximo, sabe que é uma empresa de software. É tipo assim... Isso é normal. É o que a galera fala. E é normal, tipo, o meu negócio é assim, o que é um gestor de tráfego? Isso, né? Ninguém sabe, eu tenho que explicar toda vez, enfim, tá tudo certo. Mas eu queria que tu introduzisse um pouquinho e falasse sobre a história da BI Machine, como vocês começaram lá, a empresa, enfim, desse um panorama geral aí pra galera, pra gente poder depois avançar. A gente tá na nossa região, mais ou menos como um tempo atrás, um profissional de tecnologia tava pro micro-ondas, né? Tipo, aquela história, né? O cara é formado em TI, tem tela, então a gente pode chamar o cara para consertar. Então, até micro-ondas, o profissional de TI tinha que atuar. E a gente tá um pouquinho nessa vibe hoje ainda, né? Na área de dados, porque é uma área que ainda não tem tanta mão de obra, as empresas precisam ter um determinado porte, né? Então, não é tudo que vira um problema, digamos, de dados. Enquanto tu é um cara pequeno, tu tem problemas pequenos, né? Então, tu consegue resolver eles num formato mais rápido, uma planilha às vezes é o suficiente. Mas basicamente o que a gente faz, né? A gente coleta todos os dados que a empresa tem, internos e externos, o que pode estar, o que faz sentido para ele, por exemplo, dados de mercado, onde ele atua, né? Para poder olhar share, tamanho de mercado, prospecção, onde é que ele poderia atuar, onde ele pode ganhar mais dinheiro, onde ele tem uma redução de custo, onde o frete pode ser menor, enfim, dezenas ou milhares de dados, né? De dados que a gente pode coletar para melhorar o negócio do cliente, né? Para fazer ele ou reduzir custo ou aumentar alguma coisa que ele está querendo, margem, lucro, ticket, né? Coisas desse tipo. Isso no final, a gente brinca hoje que cada vez mais empresas que estão em determinado porte começam a criar uma cultura, né? Uma cultura de dados, uma cultura data-driven. Então, a gente começa a questionar mais os negócios baseados em dados e não somente em feeling. Legal. Né? Então, no final das contas, a gente é uma ferramenta que apoia essa jornada. Né? Ela foi sendo construída ao longo dos últimos 20 anos. Basicamente, sempre a gente está numa perspectiva de média grande empresa nas prioridades de investimento. Né? E ainda assim, hoje a gente tem muita dificuldade, até porque a empresa ainda não cuida muito bem. Né? A gente brinca que é o novo petróleo. Né? Acho que
né? Já vem de um tempo que a gente brinca já com falamos isso, né? aqui já. O dados é o novo petróleo, né, que a gente tem nas empresas, e é realmente assim, a gente consegue perceber o quanto a gente consegue ajudar o nosso cliente baseando as suas decisões em dados e quanto as coisas escorregam pelos dedos dos gestores. Acho que esse é o grande ponto, porque ele acha que por ele já ter essa informação, ele consegue gerenciar. E aí, quando a gente começa a explodir o dado no detalhe, no micro, a gente mostra para ele quanto ele está perdendo de dinheiro, ou quanto ele poderia estar faturando mais. E aí faz quando começa a cair a ficha, né, que ele realmente precisa investir numa plataforma, num time, num preparo, num treinamento, algo que faça o gestor ter decisões mais baseadas em dados, menos em fim. E tem uma nova jornada também que a gente percebe que são as empresas que já estão começando a profissionalizar a sua gestão, né? E aí tu começa a entrar naquele meio assim, mas meu pai sabe isso de cabeça. Claro, ele levou 70 anos fazendo isso, então ele sabe de cabeça. Aí você assumiu o negócio dele. Como é que você vai levar mais 70 anos para aprender o que ele sabe? É impossível. Não, né? Os dados já dizem o que deveria estar sendo feito, ou na grande maioria, né? Numa empresa estruturada. Então a gente vê muito isso. Então, no final das contas, a gente é uma empresa que olha dados, né, como um cerne da tomada de decisão da empresa e tenta ajudar ela ao máximo possível na sua jornada de sucesso, né, cada vez mais baseando ela em dados, não em feeling, né, não em achismos ou coisas desse tipo. Né? Cara, sensacional. A gente aqui, a galera que nos acompanha também, tá acostumada a enxergar e olhar um pouquinho para esse mercado, para esse recurso, enfim, para esses mecanismos através do tráfego, através do olhar do digital, porque o digital trouxe métricas novas, né? Dados novos para o negócio. Então, tu começa a fazer gestão de tráfego, a gente vai lá e apresenta, no final do mês. A gente teve tanto de impressão, tanto de clique, o CTR tá tanto, o custo de aquisição de um cliente ou de um lead tá tanto, a gente começa a fazer um monte de métrica pro negócio. E aí, na maioria das vezes, essas pessoas começam a fazer, elas ainda não têm um CAC definido, elas não têm métricas normais de negócio definidas. E aí a gente traz mais métricas do tráfego e, daí vira aquele monstro e agora, para onde eu vou? Então, aí aqui eu vejo um link extremamente importante e necessário, né, em relação a empresas e não é necessariamente uma empresa grande, só uma empresa grande que precisa. Poxa, eu sou uma pessoa pequena, eu tenho um colaborador direto e tenho mais 3 ou 4 aí indiretos que me ajudam no dia a dia, que são freelancers. E eu tenho um desafio de conseguir gerenciar dados e coletar dados, armazenar dados de uma maneira eficiente para poder tomar decisão. Porque senão no final do dia tu não sabe exatamente para onde tu tá indo e como tu toma a decisão. Então, eu acho que seria importante a gente citar daqui a pouco essas vantagens, essas aplicabilidades para o pequeno, né? Para o pequeno empresário, para o médio empresário, pessoas que ainda daqui a pouco não estão acostumadas com toda essa... enfim, com todo esse panorama e ter vários recursos e várias telas cheias de dados. Né? Sem dúvida. E tem mais um detalhe também, não é só um determinado segmento. A gente teve uma imersão agora na semana passada lá na empresa, onde a gente teve em torno de 60 pessoas, 30 empresas e segmentos totalmente diferentes. E aí a gente tem rodadas de benchmark, também portes, pequeno, médio, grande. Né? E a gente tem rodadas de benchmark falando sobre essa gestão baseada em dados, né, para os gestores. E o bacana é tu escutar onde, por exemplo, assim, uma distribuidora começa a falar em CAC. Né? Poxa, uma distribuidora falar em CAC no diretor operacional, no diretor comercial dela, falando em CAC, quer dizer, mudou o conceito. Então, assim, antes onde a gente tinha lá um custo de um cara pegando um carro... Sim, né? E sei lá, varrendo o estado, a cidade para ir atrás, né, do custo. Cara, hoje tu tem formas de ser, sei lá, fazer 1/10 desse custo, né, com uma estratégia mais eficiente, mais inteligente, né, para tu conseguir abrir mercado e ter um CAC muito menor. Então esse também é um trabalho que eu acho muito bacana. E é lógico que o pequeno, ele até é mais... acho que o maior problema do cara menor é falta de tempo, né? Verdade. Porque qual é o desafio, né, Doug? Ele acaba tendo que compartilhar o tempo dele com dezenas de tarefas também operacionais que são do dia a dia, né? Então a gente sabe assim, tu tá ali, de repente, fazendo uma reunião com o meu time e tu também tá mandando um e-mail de uma proposta, tu também tá... E essa questão de tempo, ela é muito sutil, porque tu precisa de tempo para analisar dados, né? Tu precisa ter. Total. Então esse é o grande ponto, assim, o que eu vejo muito é
o pequeno tendo uma tarefa ainda de ajuda, de um consultor, de uma estrutura de dados para melhorar, que nem você já faz um trabalho com isso. Sim. Né? Porque você pega o dado, tem que mastigar para o cliente, apresenta ele, começa a estruturar. Aí você pensa isso de forma mais exponencial, em faturamento, compras, sei lá, fluxo financeiro, que é um grande desafio. Total. Né? Para o cara pequeno e médio, ele é muito suscetível a... às vezes ele mistura ainda a questão pessoal com a empresa, enfim, tem todo esse arcabouço de condições, né? E que dados, teoricamente, vão mostrar. E logicamente, qual é o grande desafio do cara pequeno? Dados mexe na postura dele dentro da empresa. E isso, às vezes, não é tão bem-vindo. E aí, um cara ainda que não tem uma visão de crescimento, ele acaba dizendo, pô, esse negócio tá me incomodando. Claro que dados incomoda, né? Sim, tira o conforto total. Tu sabe, faz uma campanha linda, maravilhosa, não sei o que, todo mundo freelancer. Cara, a galera toda disse, cara, não performou. Tu tem que pegar aquele trabalho, jogar ele no lixo e dizer, cara, era lindo, maravilhoso, tudo certo, mas não performou. E isso é assim que a gente começa a olhar também para empresas em outros setores. Eu sou amigo do cliente, não sei o que, daí eu faço lá uma DRE por cliente e mostro que teu principal amigo, que é um cliente que acaba sugando muita energia tua, né, e custos e tal, e não dá margem, aí tu vai ter que demitir ele. Então, o que acontece? A gente precisa trabalhar um pouco o mindset de dados, né, na gestão. Total. E isso mexe não só no pequeno, mas em todas as pessoas, né? É uma questão de conforto. Sim, né? É uma questão de conforto. A gente fica ali no conforto. Então, quanto mais dados, mexe. E assim também eu brinco que empresas que ganham muito dinheiro também não querem olhar. Porque, cara, elas estão ganhando muito bem. Então, assim, às vezes eu brinco que o nosso time de entrar numa empresa... não é quando tá muito bom para a empresa, porque é muito difícil ter um mindset preparado para isso, né? É verdade. Então, às vezes é no momento de, cara, um pouco mais de dificuldade, tu não sabe mais para onde ir, quais são os clientes que tu tem que escolher, que tu tem que botar mais energia, né? Então, esses são os caras que eventualmente a gente consegue trabalhar de forma cada vez mais assertiva, né? E isso favorece muito o business, né? O negócio do cliente, da forma como ele quer olhar os dados, enfim. Mas sempre pensando também que no final a decisão é do empresário, do empreendedor, do gestor. Tem autonomia total, né? Total, né? A gente não toma decisão por ele, mas a gente abre o leque de opções de análise, né? Eu acho que esse é o grande... Cara, eu olhando assim do meu ponto de vista, frente ao que eu já conheço da empresa, por estar no dia a dia de algumas operações, da captação também, e também pelo desafio do meu próprio negócio, que eu já enxergo hoje, normalmente isso vem sob demanda, de acordo com tu vai ter o problema, putz, eu preciso destinar agora, putz, eu vou botar uma equipe só de performance, por exemplo, no meu caso, só de tráfego, eu vou ampliar, vou botar gente para fazer criativo junto, ou eu vou botar social media junto, que são outros braços que eu poderia ter dentro, por exemplo, da minha agência hoje, dentro da minha execução. E aí, quando tu chega para tomar essas decisões, o que falta? Falta uma coleta de dados assertiva, porque assim, eu sei quantos clientes eu já atendi, quantos clientes eu atendo, eu sei onde eu tenho mais margem, mas isso é tudo aqui, que a gente falou. Então, pô, o cara, né, o fundador da empresa, ele vai ter isso lá, 50, 60, 70 anos, sei lá. Só que aí quando tu tem que escalar isso, ou trabalhar isso com mais pessoas, ou passar essa cultura para outra pessoa tomar decisões, cara, aí tu vê que, putz, se eu não tiver esses dados de uma maneira... visual, ou fácil, acessível, enfim, que eu consiga realmente ver isso, eu não tenho como tomar essas decisões. Então, eu vejo que é muito óbvio, de acordo com a necessidade, só que existe um caminho que tu pode fazer isso previamente também, né? Então, tem decisões que eu já sei, putz, tu começou a empresa hoje, tá? Tem que se preocupar com uma série de coisas. Mas se tu já tiver um software, se tu já tiver hoje, pelo menos coletando esses dados e armazenando em algum lugar, a hora que tu precisar buscar a informação tá lá. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Porque senão, a hora que tu precisar da informação e aí tu começar o processo de coleta, aí normalmente vai perder um bom tempo. Sem dúvida. Tu acaba tendo um pouco histórico, né? Histórico, isso, exato. E aí, dado ainda mais agora uma nova onda que surge, né? Além do BI, tu olha para a inteligência artificial Exato. e tu lê coisas que, teoricamente, se tornam simplistas demais, né? O marketing faz seu caminho também nesse ponto. Sim, total. Então, fica um aviso, né? Você é empresário, né? Olhando agora para a câmera, também pensando sobre isso. Você é empresário, tá olhando para inteligência artificial como algo que vai salvar a sua empresa, muito cuidado, né? Existem muitos espertalhões agora nesse momento, querendo aproveitar, né? Dizendo que vai fazer um trabalho de inteligência artificial, não sei o quê. E a gente vê muito, mas muito mesmo,
que mal e mal as empresas que já estão organizadas há muitos anos com seus dados já têm dificuldade de validação, né, de inteligência artificial baseado nos dados que já possui. Tu imagina alguém que está começando agora. Então, assim, realmente a gente está vendo muito isso no mercado, assim, o pessoal vindo com qualquer ferramenta que gera qualquer coisa esdrúxula, né, a palavra às vezes para usar, e tentando tirar uma grana do empresário, da empresa, né, sendo aproveitadores. Então isso é um ponto importante, o que tu falou, cara, a base de tudo é os seus dados. Se os dados não estão consistentes ao longo do tempo, eu vou pegar um exemplo mais claro aqui. Você tem uma empresa que trabalha com B2C, e aí você trabalha com consumidores diretos, então tem uma pessoa, sexo masculino e feminino, só que quando você vai fazer uma campanha, você tem 80% desses cadastros não definidos. Então você está 20%. Isso é o suficiente para você tomar uma decisão baseada no carteira que você está atendendo? Aí vem a pergunta, se ok, sim ou não, mas é importante que você saiba. Exato. Né? E esse é o grande ponto, de não coletar, não ter. Né? Existe um conceito chamado taxonomia, que é a qualidade dos cadastros. Né? A gente brinca muito nisso, a gente olha muito para nota fiscal, que é um fato que acontece na empresa, faturamento, evolução, tudo aquilo lá, mas os cadastros no momento que acontecem, eles são tão importantes quanto. Então, quando a gente não possui bem os cadastros dentro da empresa, ao longo do tempo isso se perde. Vai correndo a qualidade do dado. E o que a gente fala também sobre isso? Ninguém qualifica seus dados sem uma plataforma de BI. Por quê? Você imagina, empresário, eu vou parar minha empresa agora para recadastrar toda a carteira de clientes? Não, vai acontecer. Quando é que aperta o sapato? Quando eu te mostrar um gráfico de pizza e, sei lá, outros ou não informados seja 80%, 90%. Aí isso incomoda. E aí você vê que não tem dados para tomar decisão. Sim. E aí você vê quanto você ainda estava tomando decisão no feeling. Porque você nem cadastro você tem o dado. Imagina só a percepção que você tem. E cada vez mais a gente tem provas de que esse feeling muitas vezes ele é enganador. Porque a nosso cérebro funciona o seguinte, a últimas 5 experiências são as mais relevantes. Então, como é que tu quer dizer que você tem uma experiência de 70 anos, mas os últimos 5 clientes que vieram conversar contigo são os que vão ficar na tua mente para tomar a decisão? Sim. Então, você não tem muita capacidade, né? Nosso cérebro engana demais a gente, mas não estou entrando no mérito que feeling não é necessário, né? A grande maioria das vezes é muito importante, mas também é muito irrelevante a gente ter a certeza dos dados. Acho que esse é o grande ponto, assim. Cara, tem uma história, um case real que aconteceu com a gente, eu me lembrei agora do que tu tá citando aí. Que foi uma das nossas primeiras reuniões juntos, quando a gente tava estreitando a parceria, alinhando todos os pontos ali, porque vocês já tinham rodado tráfego muito tempo antes da parceria comigo. Já tinham todo o histórico, enfim, tinha conta bem bacana. Inclusive, não sei se eu já falei isso, mas vou deixar registrado. O gestor antigo tinha feito um baita trabalho, cara. Tinha feito todo o trabalho, assim, um bom trabalho de criação de públicos, que é um processo super delicado quando tu tá pegando uma conta. E aí, num dos processos, a gente começou a gerar... Era geração de leads, né? Geração de leads. A gente começou a gerar vários cadastros. E eu lembro que numa das reuniões, eu não lembro, alguém falou que, putz, teve um dos leads que veio esse mês que era o dono de uma banquinha de cachorro-quente, alguma coisa assim. Era, sei lá, totalmente fora do fit, que é o contexto da empresa de vocês. E as campanhas a gente tem mexendo no público, não sei o que. Eu lembro exatamente isso. Tu falou, cara, tá, foi um que veio disso aí, mas e os outros, né? Tipo, eu não lembro exatamente qual que era a quantidade, mas e os outros. Né? Por quê? Porque a gente tende a se fixar naquele dado que foi ou mais fora da curva, né? E às vezes, muitas vezes até enganoso, tipo assim, eu vendi um cliente de, faturamento muito acima. Tá, mas foi um. Normalmente a tua média não é essa. Então tu tem que olhar pros dados de uma maneira mais linear, pelo menos, né? Ou analisar mais coisas. Mas eu acho que essa história ilustra bem isso, porque muitas vezes, quando tu vai tomar decisão sem pegar todos os dados, sem toda a base, enfim, sem analisar todo esse contexto, tu acaba sendo... Sim, tu quer ter uma assertividade... Esse é um ponto de enganação dos dados também, né? Nada é 100%. Né? Na prática, essa é a verdade, né? A gente tem muito... assim, não é problema, mas a gente acaba tendo um desafio, às vezes, de conversar com o gestor entre... Ele não tem nada de dados, e ele quer fuçar no dado para achar uma inconsistência. Sim. Para dizer, tá vendo isso aqui? Cara, né? Então, assim, tu tem que trabalhar com uma margem de erro ali de 5%. Normal. Né, de dados. Isso aí é normal. Agora, tu entrar numa margem e dizer assim, pegou aí um problema para entrar na briga e diz assim, cara, se eu abrir teu Excel, eu vou achar 50 erros. E aí tu tá me dizendo que tu achou uma inconsistência aqui que eventualmente estava porque o cadastro foi mal feito. Você quer, então, como é que tá o teu Excel ali que você tá olhando? Então, isso é uma brincadeira que a gente faz bastante, né? Que o nosso trabalho, às vezes, é validar ego do gestor.
Olha. Né? Entende? O gestor, ele tem sua planilha, ele tem seu filho ali, né? Sim. Um Excel que ele criou com todo carinho, né? Eu disse, sim, então assim, se a planilha tiver nome, aí nós temos um grande problema, né? Porque ela só faltou ter rosto, né? Às vezes a gente brinca, e onde é que tá esse dado? Ela tá lá na verdinha. Como assim na verdinha? Não, é uma planilha que foi feita 20 anos atrás e aí ninguém mais sabe o que tem lá dentro, mas tá continuando sendo feito. Sim. E aí a gente vê problemas de vários tipos, tipo assim, cara, cliente que já pagou mais de 100 mil reais sob bonificação de brindes. Você já imaginou? Você já tem um gasto com brinde, a planilha não informava isso, né? Porque tinha lá uma geração que estava inconsistente nos tipos de notas fiscais e entrava no cálculo notas de brinde. Então, assim, ele pagava o brinde e depois pagava a comissão sobre o brinde. Caramba. Né? Então, a gente pegou aquilo ali olhando assim, o dado do BI não bate com o dado que está na planilha. Nunca vai bater, né? Porque a planilha tu tem sempre um acordo de chegada, um cálculo um pouco diferente, alguma coisa. Então, o que a gente faz na entrada de um projeto de BI é fazer uma grande auditoria no negócio. Legal. E às vezes o cliente entende isso como um problema e na verdade a gente está achando uma solução para tantos problemas que ele vai ter ou já tem e não está vendo. Mas isso, como eu falei, também incomoda um pouco, né? Na forma, o gestor acaba sendo ali, tendo uma crítica, culpa de quem? Não, culpa do processo, não é culpa de A do B. Cara, foi feito assim, depois entrou uma nota fiscal com CFOP diferente e aquele processo aconteceu e ninguém auditou. Sim. Ponto. E aí, mas agora, momento tá aí. Agora é o momento. Imagina que poderia ser pior, porque já tá mais 5 anos pagando sobre brinde, né? Então esse é um momento que eu acho que sempre é importante, né? Que a gente faça uma auditoria nos dados, nas suas planilhas, né? E aí tu tenha tudo isso mais interligado. Isso permite com que tu tenha muito mais certeza dos dados que tu tá analisando também, né? Legal. Cara, eu queria, assim, tentando não puxar tanto a manga para a BI Machine, mas também pensando aí na nossa audiência que hoje está acompanhando, que acompanha aqui, e que são, né, que nem eu comentei antes, pequenos, médios empresários, estão no dia a dia, já tem uma geração de dados aí. Quais são as métricas principais que tu acredita? Eu sei que é complicado, porque depende o olhar que tu vai olhar, a área que tu vai olhar, mas algumas métricas principais que tu vê que faz muita diferença em uma empresa que tem sucesso e consegue ter uma cultura de dados. E como o pequeno pode fazer? Tu acha que é indispensável, até o pequeno, tipo, por exemplo, eu aqui já ter um software e planilhar tudo, enfim, ter um BI ali ativo no meu negócio? Cara, na verdade, porque a gente falou, cada segmento tem uma, né? Se tu olhar para o custo, eventualmente tu vai estar olhando compra, se tu olha giro, enfim. Aí tu vai olhar o mercado, tu vai, sei lá, depende do mercado, do segmento que tu vai atuar, também tem diferente. Mas o que eu vejo muito assim, e aí falando sobre quais são os desafios que eu cada vez mais tenho discutido no meu time lá de projetos, é a falta de ritos. Tá? Porque o que acaba acontecendo, né, Doug? Tipo, vamos imaginar que você está sozinho. O ideal que seja, por exemplo, assim, tem um rito de fechamento do mês. Sim. Hoje o teu rito de fechamento contigo é contigo mesmo, tu entendeu? Então, o ideal seria, pega a tua esposa, teu sócio, sei lá, não interessa, pode ser um consultor, pode ser um amigo, e diz, cara, me ajuda a fazer o meu fechamento. Entendi. E tu explica para ele, porque esse rito de fechamento é o que faz tu olhar teus números de forma mais consistente. Legal. E isso faz mudar muito o jogo dentro das empresas, entendeu? Porque quando você tem ritos de gestão, significa que você vai organizando cada vez mais. E você vai questionando eles. Eles assim, olha, como é que eu vou trazer mais um indicador? Quando alguém vier aqui criticar, pô, mas esse número aqui, me diz só para isso aqui, não sei o quê. Aí tu começa a ter um histórico mais alongado, um detalhamento um pouco mais profundo, você precisa explicar esse número. Então, por isso que às vezes eu brinco assim, a questão dos ritos de gestão, ela é tão importante quanto ter dados e quanto ter plataformas. Olha aí. Né? E aí, isso é uma coisa que o brasileiro está cada vez mais assim, tem feito menos. Né? Infelizmente, a gente pegava uma geração mais antiga, ela estava mais organizada. É verdade. Se tu pega um cliente, vamos dar um exemplo assim, de rito de gestão que é seguido assim, em Mac tem ritos de gestão clássicos. Cara, eles têm que ser executados, faz parte da cultura da empresa. E isso permite com que há uma melhoria contínua sobre verificação de números, ver o que realmente é importante para olhar, isso aqui é indispensável, isso aqui não é legal, não precisa mais. Então tu tem um ciclo de melhoria. Mas não é pelo porte, por isso que eu sempre brinco, né? Isso não tem a ver porte, isso tem a ver com algumas organizações que a empresa precisa fazer, que às vezes pode ser tu mesmo, contigo mesmo. Mas é difícil, porque você vai meio que, né, jogando esse rito por água abaixo. Esse mês não vai dar pra fazer. Sim. Entendeu? Então, o rito de gestão, ele é tão importante quanto ter os dados
ele é tão importante quanto ter o processo. Porque ele, para mim, ele é um dos pontos que faz uma chave virar dentro da empresa e dentro da forma como tu tem que apresentar os números. Então, ritos de gestão, qualquer área, qualquer segmento, qualquer porte, eu acho que eles são um dos pontos que, para mim, ainda se fala muito pouco. Né? E às vezes a gente brinca, né, às vezes a gente faz demonstrações e aí vem até um amigo meu lá fora dos empresários e diz, tudo isso aí eu já tenho. Aí eu olhei para ele assim, e disse, cara, tá, beleza, tudo isso aí que tu já tem, me explica como é que são os ritos de gestão da tua loja. Cara, às vezes quando eu vou lá, eu olho, tu entendeu? Não é às vezes, deveria estar lá. Todo segunda-feira, das 8 às 9, ter isso. Aí todo final do mês, 28, ter isso. Todo início do mês. Esses processos, eles são muito importantes. E aí, esse é um ponto. E aí, o que a gente tem muito? Muito empreendedor que não respeita isso. E aí, esse é o desafio. Por isso que, às vezes, uma gestão mais profissionalizada, tu pode ver isso acontecendo bem mais estruturado. E esse é um dos pontos que eu sempre acredito, assim, que é um pouco da dificuldade da empresa mais familiar. Sim. Né? Porque tu não tem esse momento, mas deveria. Total. Tu entende? Ele, para mim, é um dos pontos que faz mudar o jogo. Tanto faz o porte. Né? Ritos de gestão, e aí são coisas básicas, cara, fechamento do mês, início do mês, fechamento da semana, meta, não precisa de grandes KPIs, grandes números, tu precisa ter alguns, e uma das estratégias também que funcionam bem é quando a gente tem uma que eles chamam North Star Metric, né? Que é a ideia assim, ó, cara, essa aqui é a métrica do mês, do trimestre, não interessa. Entendi. Eu tenho as do faturamento, mas, cara, essa aqui é uma que a gente vai trabalhar no trimestre inteiro. Então, cara, seja lá, que nem tu falou, cara, ó, a gente quer aumentar a geração, a gente quer diminuir CAC, a gente quer aumentar a impressão, pode ser esses, né? Então, tu determina uma, cara, para tu trabalhar ela por um tempo, mas olha todos os outros, mas aquela é o foco do período. Por quê? Porque a gente, às vezes, acha que a gente consegue ser multitarefa, né? Sempre. Isso é natural, né? A gente quer fazer N coisas e a gente sabe que o foco já é um problema, que a gente concorre com celular, concorre com tela, com, sei lá, todo tipo de coisa que tira o nosso foco, e aí, além disso, tu ainda tem que falar organizando o processo como um todo. Então, tendo essa questão dos ritos de fechamento, início do mês e tal, organizados, que pode ser com familiar, pode ser com teu pai que conhece um pouco mais, pode ser com um amigo teu que é gestor, cara, pode ser online, 15 minutos, cara, mostra meu fechamento. E isso também é uma coisa assim que a gente gaúcho não gosta de mostrar, né? Verdade. A gente não tem gosta de abrir. muito medo de mostrar número, nossa, que o cara vai pensar, não sei o quê. E é uma pena, tá? Porque quando a gente vai para Santa Catarina, para São Paulo, principalmente, cara, a gente vê isso com uma tranquilidade, né? É mais natural, as trocas, né? Faz crescer todo mundo, né? Então a gente tem essa questão assim, cara, não, o que o outro vai pensar, não sei o quê. Tá, mas então não mostra faturamento, mostra a quantidade de clientes atendidos, mostra a campanha, mostra, sabe, trabalha em outra coisa, mas é importante trazer isso como um formato mais estruturado, eu acho, e isso a gente tem deixado muito em haver. A gente, o empresário, às vezes até nós como empreendedores queremos comprar tecnologia para resolver o problema, mas às vezes os problemas, ok, a tecnologia vai resolver o problema, mas se tu não tiver junto, organizando o rito, organizando teu pessoal, tua cultura, também vai ser uma questão que tu vai resolver por partes, né? Então a gente vem falando muito sobre isso e até como melhorar isso também dentro das empresas. Cara, que baita ponto, porque pensando aqui nos desafios que eu enfrento e também no que eu acompanho no dia a dia de boa parte dos meus clientes, cara, isso faz muito sentido. Faz muito. É que nem tu falou, cara, tem a reunião lá de alinhamento, exato, né, que tu vai fazer com o teu cliente, cara, essa reunião mostra as campanhas que tu tem feito, mostra o que é pra frente, pergunta pro cliente o que tá fazendo, assim ele também deveria fazer do negócio dele com alguém, né, pode, que eu falei, não precisa ser alguém, não precisa ser um consultor contratado. Sim. Cara, pode ser um amigo, pode ser um cara que entenda um pouco mais, pode ser um cara que esteja do lado. Cara, às vezes até os questionamentos mais simples fazem que tu tenha que pensar para explicar esse número, tu entende? Exato. Porque daqui a pouco eu vou trazer um número lá para tipo, sei lá, CAC Lifetime Value, né? Tempo de vida do cliente, que nem para nós é um cálculo importante. Daqui a pouco o cara não vai saber, eu tenho que explicar. Mas eu tendo que explicar esse número, eu mostro a importância dele dentro do meu negócio, mostro quanto isso é bom ou ruim para fazer benchmark. Então, assim, eu tenho que tirar a minha zona de conforto para mostrar até para um cara que não conhece meu segmento.
Entende? Sim, então abre um leque abre um leque pra gente começar a conhecer mais, entender mais. O cara também vai fazer uma troca mais, né, com mais estrutura contigo. E isso é uma coisa que nos falta, assim. Até nos grupos, né, Doug? Assim, acho que isso é uma coisa que, cara, a gente vai ali fazer um rap, mas a gente não quer falar dos números, né? Sim. E, cara, isso é uma coisa que eu acho que o americano tem muito, assim. O cara gosta muito de falar de números, né? E também como eu posso te ajudar? Claro. Ele se coloca mais... A gente aqui no Rio Grande do Sul, assim, a gente tem uma questão de falar de negócio, não é uma coisa legal, né? E teria que passar um pouquinho sobre isso pra gente dar um passo pra frente, né? Caramba. De estruturar um pouco mais isso, né? Não, total. E eu acredito, assim, pelo menos olhando... Eu sempre boto a lente do marketing, porque, enfim, é o meu dia a dia, né? E eu acho que faz muito sentido. E eu acredito, pelo menos por essa minha perspectiva, que o marketing contribui muito para isso. Porque o fato da gente, por exemplo, no meu caso, eu tenho as reuniões lá periódicas com todos os meus parceiros. A gente tem reuniões periódicas. Já é um rito de... Me fugiu agora o termo ali. Rito de gestão. Rito de gestão. E é um rito de gestão. E é aqui o que a gente faz justamente isso. Putz, eu tenho as métricas, eu sei como analisar essas métricas, vou mastigar, mas eu vou apresentar todas aquelas métricas lá pro gestor, enfim, para alguém que estiver ali à frente daquele processo de marketing. Quando a gente faz isso, sempre surge, putz, mas por que a gente não faz isso? Por que a gente não faz aquilo? Faz aquilo. E muitas vezes, quando o gestor ou é um empresário menor, que ele está no dia a dia, cara, é dali que ele tira milhões de ideias de fazer, criativo, fazer outras ações de campanha. E na maioria das vezes, o tráfego, ele evidencia ainda mais os furos também. Sem dúvida. Né? Porque é o que tu comentou antes. Putz, eu acho que é meio a meio gênero ali. Aí tu começa a rodar, tu vê, cara, meu público aqui é 90% feminino, por exemplo. Pelo menos na captação, né? E aí, putz, daí tu começa a ver um monte de gargalo no negócio. Então, esse processo do rito de gestão, cara, eu vejo assim como um game change total, assim. Sim, total. E tu imagina que tu só tá na parte do marketing. Claro que é um ponto muito importante, que é a entrada, teoricamente, né? De tudo. Claro. Mas se tu olhar ele como um todo, o resultado da empresa, da estratégia, pra que linha ele vai, cara? Eu vou atuar numa classe A, B, classe C... Cara, tem tanta coisa, tanta variável que muda e que o cara muitas vezes nem tá pensando naquele momento. Então, uma pergunta vai botar um grilo na cabeça dele e que ao longo do tempo vai questionar algumas coisinhas, assim, né? E aí tu, não, tudo certo, quer atuar por aqui, não tem problema. Mas, cara, começa a trazer um número pra tu olhar ele com mais detalhe. Claro. E aí tu vai segmentar, porque se eu te perguntei uma coisa, no próximo mês vamos fazer essa análise. Aí alguém vai ter que trazer o dado. Então, trazer esse dado significa ter um trabalho a mais no primeiro momento, mas depois que entra no automático, no segundo momento, isso já faz parte do teu rito de gestão. A partir de agora, a gente começa a olhar clientes segmentados, que nem tu falou, por gênero, ou por cidade, ou qualquer coisa. E aí tu vai aumentando a tua capacidade de gestão disso, e aí tu começa a ficar cada vez mais um data-driven, né? Exato. Tu entendeu? Então, por isso que a gente fala assim, cara, por que é data-driven? Porque, cara, é muito importante que tu tome uma decisão baseada em dados, porque senão tu não tem esse dado. Né? Ou tu tá entrando num feeling que, sei lá, tu viu em marketing, ou tu viu em uma revista que todo mundo tá fazendo, enfim, N materiais que tu pode estar sendo influenciado, digamos, sem tu realmente estar olhando pro teu business. Sim. Cara, é bizarro. E, enfim, seja de onde vier esse despertar para a cultura de dados, né? Se for para um desafio de gestão, se for para um desafio de marketing, eu acho que o quanto antes tu olhar para isso e começar enfim, pelo menos coletar, né? Pensar em relação a isso, eu acho que não tem prejuízo pro negócio. Total. Ainda que tu vá depois... Tipo assim, tu tem todos os dados que te apontam pro negócio. Tu quer decidir sempre o contrário, tá na tua mão. Autonomia total. Mas pelo menos tu tem, né? Na verdade, o que acontece, assim, tem uma dicotomia, né? Do empreendedor iniciante. Por quê? Porque, em geral, ele é muito inovativo. Normal. E tu sabe que inovativo e disciplinado não... né? E eu sei por mim, a minha experiência é essa também. Eu tenho muita dificuldade com a minha disciplina, assim, como empresário até hoje. Caramba. E eu brinco e falo abertamente pro meu time. Cara, eu não sou o exemplo de organização. Agora, eu tento, cada vez mais eu tento olhar minha agenda, olhar e entender, cara, isso aqui tem que acontecer. Mas não sei... Não, isso aqui tem que acontecer. Isso é importante acontecer. Então, eu já consigo perceber hoje. Mas, cara, pensa, são 15 anos esperando e ninguém me falou isso. E esse é o grande ponto, né, Doug? Assim, eu acho que ninguém me falou que o quanto o rito de gestão é tão importante numa empresa de pequeno porte. Sim. Né? Por quê? Porque ela mantém a estrutura acontecendo. E aí tudo parece uma nova coisa começando. E isso é um desafio. E gera muita energia para o processo acontecer, né?
Então, assim, eu sempre falo sobre isso. Eu acho que... E trazer também pessoas externas. Por mais que o cara, às vezes, o próprio gestor acha que bobagem que o cara vem aqui. Mas, cara, é importante. É importante trazer um cara em um olhar externo. O cara vai falar bobagem, outras coisas. Ele vai falar bobagem, tu vai falar que é bobagem, depois tu vai começar a pensar duas vezes. Normal. E aí tu não quis dizer na frente dele, mas depois na próxima reunião tu vai dizer, cara, eu tive pensando naquilo que tu falou. Olhei os meus números aqui e tô começando a entender que talvez seja por aí mesmo, né? Então, é isso aí. É bem isso. Eu acho que assim, eu me identifico com tua maneira de raciocínio e pensar em várias coisas. Então, acho que não sei se isso tem a ver com o nome ou com o quê, mas enfim, algum processo tem aí. Mas, cara, tu pode ser teimoso quanto tu quiser. Depois, aquela pulga atrás da tua orelha fica quando alguém fala alguma coisa de fora, Sem dúvida. E o olhar de quem tá de fora é sempre diferente. Não adianta, porque o cara vai olhar com um olhar mais crítico pra começar. Né? Então, e sempre é benéfico esse processo. Inclusive, eu vou começar a implementar isso no meu negócio, cara. Com certeza, cara. E faz sentido também, porque o que acaba acontecendo? Eu acho que uma das coisas que talvez seja menos relevante num primeiro momento, que o empresário acha, que é pegar feedback externos. Cara, pegar feedback externos, ele é muito importante. Ele é muito importante. E aí o que acontece hoje, por exemplo, eu já dei mentoria para várias empresas de forma gratuita. E ainda tem alguns que eu tô dando. Então, assim, quando eu entro nessa maneira de pensar, quando eu vou lá ajudar o Doug aqui na estratégia go-to-market dele para pegar empresas de determinado porte. Cara, eu tenho que fazer um exercício para mim pensar de como... Então, assim, tá me ajudando também, né? Então, esse give first, né, que a gente fala, give back, né? Give first é um processo que, cara, antigamente não tinha. Verdade. E hoje tu tem pessoas dispostas a ajudar. Elas querem contribuir. Só que tu tem que estar disposto a escutar. Porque o que acontece? Geralmente, tu quer ser o máximo do teu segmento. Tu nem sabe o que o cara tá falando aqui. Cara, eu realmente não sei. Mas tem coisas macro no mundo que eu sei como funciona. E que talvez tu ainda não saiba. E esse macro no mundo, às vezes tu pode escutar um cara de 70 anos falando, verdade. Ele vai entender, cara, tudo certo que tu tá fazendo, mas tem esse gatilho aqui que tu tem que dar uma olhadinha. Porque, cara, tem condições humanas que imperem qualquer negócio. E que talvez você não esteja dando a devida importância naquele momento. Cara, muito bom. Bom, a gente aí tem uma dica, cara, que assim, se a galera olhar com calma e atenção isso e digerir daqui a pouco assim, aqui a gente tá falando, né, passando de uma maneira mais superficial, mas eu já tô imaginando isso no meu processo e o quanto isso realmente impactaria. E eu acho que quem nos tá nos assistindo, nos ouvindo aí, pode tirar bons insights disso. Cara, eu queria que tu falasse um pouquinho também dos clientes que vocês atendem na BI também, tipo, né, pra galera entender daqui a pouco, conectar um pouco mais aí, porque vocês têm um monte de empresa bacana, algumas aqui, outras de fora, enfim, tem de tudo que é lugar, né? Mas se puder falar um pouquinho mais. Até comentando um pouco da história, né? A gente nasceu aqui na incubadora da Univates, né? Dentro de uma estratégia de querer trazer dados como modelo de decisão para pequenas empresas. A padaria da esquina a gente imaginava que ia impactar o negócio dela. E aí eu tô falando aí de uma entrada que 2005, né? Então, imaginar que, cara, já era um momento diferente. E aí, imagina assim, o sonho era esse, né? Tanto que a gente imaginava e deu tudo errado, né? Deu tudo errado. Primeiro que até hoje a gente tem dificuldade de dizer pro cara da padaria olhar dados, né? O cara tá olhando o pão, daqui a pouco se eu for lá falar de dados para ele, vai pedir, cara, vem aqui dar uma fatiada na mortadela junto contigo e vai falando do teu produto e a forma como isso acontece. E é normal, a gente entende que é isso, porque o cara tá lá no suador dele ainda, né? E aí o que começou a acontecer? A gente achou que ali era o segmento que a gente ia atender, né? Mas não deu certo, né? E aí quase morremos de fome, aquela história de qualquer empreendedor iniciando, né? E eu também já era um cara que tinha 2 filhos, né? Então assim, nasceu o terceiro no início da empresa. Cara, não tinha muita opção. Eu sempre brinco que eu já nasci ralado na minha vida, né? Então, assim, sempre tive que correr atrás, né, da brincadeira e graças a Deus até hoje deu tudo certo também, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente começa a olhar um segmento que, imagina, em 2005, hoje mal a gente está falando de plataformas de BI ainda aqui, né? Sim. Em 2005, cara, a gente ia apresentar para as grandes, nem elas sabiam, né? Então, hoje sim, hoje a gente tem clientes, né? Bremil, Docile, IMEC, enfim, aqui, falando dos cases mais regionais aí que a gente já atendeu, atende ainda. E aí a gente olha para um outro lado também, né? Daí, o que a gente aconteceu? O grande mercado hoje nosso é São Paulo, assim. Então, a gente olha ainda... Né? Por isso também a questão... A gente já teve escritório lá, a gente já teve escritório em São Paulo, em Porto Alegre. Aí a gente, quando fechou a pandemia, a gente trouxe todo mundo para dentro de casa de novo, fechou o escritório, ficou trabalhando só no digital. Acelerou muito essa questão digital hoje, né? Agora a gente está fazendo um trabalho diferente, a gente percebeu que para o cara ter... Por exemplo, assim, como é que eu vou fazer rito de gestão digitalmente?
Eu nem acho o cara lá, entendeu? Verdade. Então, rito de gestão tem que ter um cara de revenda, um cara próximo. Então a gente já está estruturando para ser um ecossistema maior, onde a gente tenha, né, pessoas ou consultores ou empresas que possam estar nos representando e fazendo um método que esteja homologado por nós, né, dentro desse processo. Por quê? Legal. Porque a gente agrega valor para o cara, né? O cara começa a entender por que realmente ele consegue sair, né, daquele jeito de trabalhar para um jeito novo, baseado em dados, que não é só plataforma. Tem todo um desafio que a gente está andando agora, que é o nosso desafio atual. E aí isso acabou gerando toda uma cultura nossa interna muito forte também, né? Nosso processo assim, de como trazer isso para o nosso cliente. Às vezes a gente é bem enfático assim, de dizer, cara, tá, beleza, tu tá olhando esse dado aqui, mas tu não tá vendo esse custo. Então, quando tu olha isso, representa uma margem de, sei lá, até 2% no teu EBITDA no final do ano lá. Então, quer dizer, aí quando tu fala isso para ele começa a dar responsabilidade para aquele dado que ele tava antes nem olhando. Então esses são impactos assim, que a gente consegue trazer para o dia a dia da empresa, do empresário, da forma como ele traz isso para a gestão do dia a dia dele. Então isso é um ponto que eu acho muito positivo, assim, que também me engrandece como ser humano, né? Contribuição. Claro, a gente não é uma empresa que quer faturar por faturar, eu quero impactar. Se eu não estiver impactando, eu prefiro nem ter aquele cliente como cliente mesmo, né? Então isso é uma questão muito assim do nosso DNA também dentro do processo de conseguir trazer com que as pessoas olhem dados, porque realmente a gente percebe que vão impactar no negócio delas, vão aumentar o faturamento, vão ter mais dinheiro na mesa para contratar mais gente. É um problema social também que a gente trabalha, né? A gente quer dar mais inteligência para as pessoas, né? Em vez de ficar só fazendo Excel. Né? Tu é contratado, tem um MBA e não sei o que, tá fazendo um Excel. Né? Então, assim, tem toda uma jornada que a gente fala todo dia lá, que a gente impacta as empresas e as pessoas de forma cada vez mais, assim, profunda, né? No dia a dia delas. Pô, que massa, cara. Tem algum case que tu pode compartilhar aí? Sim. Vamos lá, cases que eu acho que são legais, últimos, né? Até foi apresentado agora na imersão, né? Inovamente, uma distribuidora de medicamentos ali de Erechim, trouxe dados bem bacanas, assim, que foram bem impactantes, né? No processo de distribuição dele, como eles melhoraram, como, por exemplo, a gente lançou uma funcionalidade de WhatsApp, né? Então, assim, o cara já começa a receber os alertas no WhatsApp. Então, eles começaram a usar também esse processo. Então, todo esse impacto, né? Por exemplo, a gente estava falando antes aí, Pão Vale do Sol, que é um case muito bacana também, que conseguiu uma redução bastante grande. Pensa o seguinte, o cara tem uma padaria, né? Tem uma distribuidora de pães, né? Sim. E grande, né? Fatura isso, na casa de milhões já também. Mas aí, olha o detalhezinho dele, né? O problema dele era... Tu imagina assim, aí o legal disso é que a gente começa a entender o negócio do cliente também, né? Tu leva o pão, aquele pão lá fatiado, né? E tu bota ele numa gôndola de supermercado. Tu tem um problema de troca, aquele produto, ele, sei lá, 2 semanas tu vai ter que trocar aquele pão, né? Então tu tem um problema de troca. A troca dele tem que estar entre 5% e 8%. Estava em 30%. Vixe. Daí nós começamos, peraí, o que nós temos que fazer, cara? Tu não pode botar pão 24 grãos num mercadinho de bairro classe C, porque não tem poder aquisitivo para colocar. Mas ao mesmo tempo, ele tem meta de colocar o produto. Então, olha o desafio entre mix, mercado e dado externo, que é onde é que tu tá. Então, isso foi a ligação que a gente fez. A gente conseguiu reduzir de forma bem significativa e fez uma poupança aí de alguns milhares de reais para ele. E aí, primeiro a gente brincou, disse, cara, primeiro tu vai ter que investir para ter. Daí ele disse, não, primeiro eu quero ter para investir. Não, primeiro tu vai ter que investir por quê? Porque, cara, a gente sabe que vai melhorar, né? Sim, esse desafio dele, né? Claro. Mas aí também o legal, tipo, uma coisa que ele trouxe para nós que nós não tínhamos entendido. Não ter troca significa que tu tá deixando dinheiro na mesa. Por quê? Provavelmente o Doug foi lá e ia pegar o pão, não tinha o pão. Sim. E aí tu tem o que a gente chama de ruptura, né? Então, assim, toda essa miscelânea significa, mas é só um detalhezinho na ponta, não sei o quê. Tem uns áudios dos vendedores mandando os feedbacks, né? Daí eles, nossa, esse aplicativo, e é mineiro, né? Daí eu brinco ainda, dá pra perceber logo que é mineiro, né? O trem bom, né? Não sei o quê. E é bacana, assim, porque tu consegue dar um feedback, melhorou a vida do cara. Não é um empresário que queria sacanear a vida do vendedor. Sim, melhorou a vida do vendedor, cara. Ele trouxe mais dinheiro para a empresa, ganhou mais dinheiro de comissão, tudo deu certo, sabe? É um case bacana, no sentido de tu olhar ele como um contexto todo. Todo mundo ficou feliz nessa brincadeira aí. E, claro,
o que aconteceu a partir daquilo ali? Agora o cara tá olhando para dado para tudo. Uhum. Então assim, ele quer olhar, cara, como é que tu pode me ajudar isso? Às vezes tem umas viagens, o cara chama a gente para umas viagens que não tem nem como... Sim. Cara, mas tu nem tem dados. Ah, tá, beleza, que pena, né, não ter dado agora e tal. Mas é isso, sabe, essa dúvida que a gente começa a criar na cabeça do gestor também é muito importante, porque ele também começa a ter uma percepção mais específica da importância do dado na operação. E não só dado dele, dado de mercado. Sim. Né? Como é que... eu tava aquele dia olhando o Google Meu Negócio. Como é que eu trago dados do Google Meu Negócio para dentro para olhar quantos pontos eu poderia atender nesse bairro que são do tipo tal? Legal, isso é uma pergunta que tu fez. Aí a gente traz para dentro de casa, vê se tem possibilidade de trazer e tal. E aí começa a trabalhar com o cliente. Então assim, tem vários cases, vários segmentos. Claro, né? claro, Tem empresas, uma empresa pequena aqui de Garibaldi chamada Mave, agora já não é pequena, mas ele começou a gente... agora ele deve ter uns 60 pessoas ali no time, mas ele começou que tinha 5 pessoas. E é legal porque foi muito fora da curva. Ele disse, cara, isso aqui para mim é o futuro. Olha aí. E daí hoje ele tem Smart TV com dado pra tudo que é canto. Toda assim, hora. Cara, tá fantástico o negócio do cara. Daí ele mesmo diz, cara, nossa, a gente tá num nível de gestão. Daí às vezes eu, sei lá, visito grandes empresas e olho, daí pergunto pras pessoas, tá o cara no papel lá ainda. Aí ele disse, exatamente isso. Então tu vê como, sei lá, a tua tranquilidade de gestão, crescimento e tal, vai ser outra, né, durante essa jornada de empreendedorismo dele, né? Cara, sensacional. Sensacional. Eu lembro que a gente conversou algum tempo atrás também sobre o desafio de implementar o sistema e essa cultura em relação à agência de marketing mesmo. Lembro que tu comentou comigo e disse, cara, é muito difícil vender pra tua galera, né? Pessoal, enfim, não lembro se não tinha cultura. Acho que a cultura não, porque a galera tá acostumada mais com dados. Mas de implementar a inteligência ali. Isso se mantém? Pra onde é que foi essa... Cara, na verdade, assim, o que a gente vê muito é que é muito fluido, assim, né? Ele é muito líquido, o mercado do marketing. É verdade. Total. Ele não tem uma dinâmica de consistência, essa é a verdade, né? Verdade. Ele é um mercado que, cara, hoje tem, amanhã não tem. Hoje tem, amanhã não tem. Isso pra nós gera um certo problema, por quê? Tu tem um custo de estruturar tudo isso. Não é baseado numa planilha que extrai só dali. Tu tem que buscar dado do Meta, do Google, do não sei o quê, do não sei o quê, do não sei o quê. E aí quando tu começa a juntar isso de forma consistente, né? A agência, de repente, mudou a agência, né? Mudou a dinâmica, mudou a campanha, mudou... Sim. Isso até pode mudar, né? Mas assim, mudou a estratégia. Daí o que acontece? Como é tudo muito líquido ali, cara, se perde um pouco essa questão de ter uma consistência. E também assim, querendo ou não, vamos lá, o gerente de marketing, ele vai ser cobrado pelo número que tu dá. Então, cara, até quanto tu tá disposto a olhar? O ideal seria eu apresentar os dados do marketing direto pro CEO. Daí nós ia ter uma outra jogada. Sim. Então, o que está acontecendo ainda, né? Os indicadores de marketing não são cobrados pela alta direção. Confirma? Se a gente for entrar numa grande empresa, nem precisa ser grande empresa. Não, mas uma média empresa, cara, quando é que o CEO está olhando para CAC? Ele ainda não está, ele está familiarizado em faturamento. Sim. Tu entende? É a meta comercial, a meta, a estruturação da meta, DRE, resultado, lucro, alguns dados de giro. Aí, cara, onde é que estão os indicadores de marketing? Quanto tá custando um lead novo? A única métrica de marketing que ele gosta é olhar a impressão. Que daí, tipo, tá 10 milhões de impressões. Daí, tipo, então, é aquele número, né? Exato. Massagia então, cara, existiu, né? Na verdade, existe uma... Tá dizendo, se tu olhar pro marketing, existe uma transição, né? Total. Tu tem um ego antes, que era um marketing de ego, né? Vou botar no jornal 0 hora. Sim. Né? Então, nossa... E, às vezes o CEO olhava aquilo como sendo mais importante do que exatamente uma geração de tráfego, né? Então, sim. Tá existindo uma transição, mas eu acho que no topo ela ainda não chegou. Eu acho que ela ainda não faz parte de uma discussão, a não ser algumas, né, que já estão assim, trazendo de uma forma um pouco mais sistemática isso. Claro. Ela ainda está muito no tradicional. Pode perceber que ainda existe, existe o vendedor, existe não sei o quê. Essas cadeias estruturadas, elas ainda fazem muito parte da indústria, comércio, da estruturação de como é que acontece. Ela ainda não é uma disrupção tão legal, assim, Sim. de tu olhar ela, né? Mas, cara, isso é inevitável. Total. Né? Dado que é a Amazon hoje, né? Tu Exato. compra um negócio que hoje de manhã tu encomendei lá ontem, saco de lixo, chegou hoje de manhã. Tá aqui. Cara, é um negócio impressionante. Então, assim, a tecnologia ela vai disruptar tudo, sim, nesse sentido. Só que ela vai levar um tempo. Sim. Até nós imaginávamos que isso é mais rápido, né? Mas o que acontece? Passou essa parte da pandemia, cara, se perdeu de novo, assim. Voltou ao tradicional muitas das coisas que eram feitas de um determinado momento, assim, de um jeito que, cara, podia ter aproveitado. Não. Continuou sendo uma dinâmica ainda meio artesanal, assim. Então ainda tem
tem uma dinâmica, assim, lenta ainda. Caminho a ser percorrido, né? E marketing eu acho que ela é nesse ponto. Cara, enquanto que não tiver na mesa do CEO lá para discutir, ele não entender melhor essas métricas, mas lógico, por quê? Porque também, cara, nós estamos falando de pessoas mais antigas ainda. Sim. Agora, para pegar uma geração nova, cara, pega a nossa de 40 anos, tá? Vamos falar daqui a 10 anos, isso aí vai estar na pauta. Ele não vai dizer assim, qual a meta, ele quer saber, cara, a meca, qual o CAC, Sim. qual o tempo de vida, qual o ciclo de recorrência que o cliente médio está comprando, qual segmento a gente está atuando, quais são os negócios que a gente está olhando. Então, assim, não tenha dúvida, né, Douglas, que isso vai mudar o jogo logo mais na frente. Mas ainda, cara, ainda não é uma consistência muito boa, não. Legal. E até pela dúvida também do número, né? Sim, a gente tem sempre números que... Aí é um ponto também que tu vai ter que dizer assim, cara, às vezes tem uma consistência da própria meta, de colocar o Google, do não sei o quê, daí tu cruza com alguma coisa que tá gerando lá do outro lado. Aí se tu levar essa inconsistência pro CEO, ele olha para aquilo e diz assim, cara... É verdade. Então, o que tá valendo é o que tá vendido. Então, o resto, meu velho, divide tudo pela venda. Aí nós vamos ter o CAC de venda, né? Entende? É verdade. É isso que conta no final das contas também, né? Sim. Então, tem um ciclo ainda a amadurecer, eu acho. E as próprias plataformas também, cara. O que é a loucura do nosso mercado é essa, né? Tipo, tu tá trabalhando aqui, tu puxa, achei uma campanha, achei um criativo, achei uma segmentação que funciona. Cara, aquilo ali é assim, tem um tempo de vida desse Diminuindo tamanho. cada vez mais, né? Porque é loucura total. Custo também, né? A nível de anúncio também tá cada dia maior. Então isso, eu acredito, tem bastante desafios relacionados a isso. Mas enfim, o caminho tá sendo percorrido, né? E vai chegar lá. Não, a questão não tenha dúvida, né? Eu acho que a questão de ter redes sociais, ó, o impacto que a rede social causou no marketing foi... Não. Gigante, né? Sim, gigante. Total. Não tenha dúvida nenhuma, né? Cara, e pra onde vocês olham, assim, a nível de... A gente conversa com outros segmentos, normalmente a galera pega muita referência de Estados Unidos, principalmente empreendimento e tudo mais. Pra onde vocês olham, a nível de tecnologia e do mercado, assim, como um todo de dados, assim? Vocês têm alguma referência, algum país, alguma coisa que vocês olham com mais... O mercado americano, ele é naturalmente um mercado de referência, né? De referência, de demonstração, onde a gente consegue captar muita ideia. Ao mesmo tempo que a gente teve algumas experiências de cases, assim, de provas de conceito que a gente rodou no mercado americano, e a gente percebeu que também tem muita falácia, né? Ou seja, tem o software, tem a possibilidade, mas, cara, talvez em nível de gestão, às vezes a gente está aqui melhor estruturado do que algumas cadeias americanas, entendeu? Então, coisas que a gente percebeu que... Tipo assim, sabe aquela coisa assim, tu entra num case pensando, agora a gente vai aprender um monte de coisa, no final das contas estamos nós ensinando os caras a usar algumas coisas. Então assim, tem isso também, né? A gente começou a entender que, cara, essa maturidade de gestão, ela ainda não chegou, por exemplo, na Europa. Europa, tu tem ainda países, Itália... Há um mês, 45 dias, mas a gente recebeu um cliente chamado Coloróbia. Eles fazem um produto que é para cerâmicas, né? E eles são multinacional. E aí o filho do CEO tá aqui no Brasil, né? Que é para ser o novo CEO e tal. E aí ele tava comentando, o time deles estavam comentando das dificuldades do ritmo de gestão. Por exemplo, assim, cara, os italianos não querem olhar número. Sempre foi assim, não sei o quê, vou fazer assim, não sei o quê. E tu, né, italiano, aí tu vai também para outros ciclos aí tu olha assim, o modelo de gestão brasileiro sendo expandido para o resto, né? O próprio CEO disse, cara, não, eu quero um modelo brasileiro atuando no resto do mundo, tendo todos os nossos desafios de disciplina e tal, mas ainda assim, né, tem todo um processo bem estruturado sobre isso. Então assim, o que a gente vê muito, né? Quando tu olha de fora, a gente tem aquela síndrome do vira-lata. Ela é normal, né, cara? Putz, na verdade não é o que acontece, cara. A gente tem empresas muito bem estruturadas aqui, níveis fantásticos de estruturação, que eu acho que são, assim, referências globais até, né? A gente tem um case muito legal também, o próprio IMEC, o nosso cliente, a gente atendeu muito e atende eles até hoje nessa parte de controladoria, que é uma parte bem... E aí a gente foi olhar para o mercado de São Paulo, que era, tipo, vamos lá, empresas maiores do que a IMEC São Paulo para nos atender também, né? E aí quando a gente começava a entrar no nível de gestão que a IMEC tinha, os caras disseram, não, mas tá louco, isso aqui a gente não vai ter. Por quê? Porque a IMEC já não era mais familiar dentro desse processo, né? A gente já tinha empresas onde lá ainda tinha o ciclo familiar. Então, tu vê como isso, às vezes a gente se surpreende, porque o mercado é muito maior, né? Qualquer cidade de São Paulo dá... Qual bairro de São Paulo dá o Vale do Taquari? Né? 250 mil habitantes dá em, sei lá, 3 quadras, né? Se a gente for ver. É brincadeira. Isso é curioso porque quando eu vou conversar com
normalmente com a galera de tráfego também. Eles dizem assim, cara, não dá pra fazer uma segmentação só em tal bairro de Lajeado, principalmente mercado imobiliário, Sim, assim, né? Total. Cara, Lajeado, o vale inteiro pro Facebook não é nada, pra começar. Tipo assim, tu vai botar um pino em Lajeado, o pino mínimo é 17 km. Então, cara, ele já pegou tudo, entendeu? Aí os caras querem botar um pino no bairro XYZ de Lajeado. Fala, cara... Esquece, né? Calma, aqui é outra realidade. Estamos... Fazer um trabalho pro interior é diferente. É total, né? total, é totalmente diferente. Mas é bacana a gente analisar isso aí. Todos esses pontos, enfim, tem muita coisa que a gente pode entrar aqui dentro. A nível de gestão, de métrica, enfim, de todo esse processo. Mas eu queria ver se tu tem, cara, dicas, assim, pra galera que tá daqui a pouco que nem do meu lado aqui, pessoas que ainda têm... De repente já entenderam a importância, ou pelo menos estão nos assistindo, nos ouvindo agora, estão dizendo, putz, cara, eu não colhei pra isso, não tentei. E normalmente vem aquele contraponto, aquela desculpa do tempo, né? Sem dúvida. Não tem tempo isso. E assim, desculpa entre aspas, porque a gente sabe que tempo realmente é uma... se cria, né? E que dica que tu pode dar pra essa galera? Tu acredita que o rito de gestão é o primeiro passo, assim, pra ele implementar? Eu acho que eu acho ele muito fundamental. E até, assim, de preferência que tu crie pelo menos um pequeno playbook, né? Que a gente fala, é um manual, né? Playbook agora ficou bonito de falar. Né? Antigamente era manualzinho. Por que um playbookzinho é legal? Cara, tu diz assim, ó, segundas-feiras, assim, começa meu dia, isso aqui a gente vai fazer reunião sobre isso, a gente vai olhar pra isso, eu vou olhar pra isso, não precisa... ser mais pessoas, né? Mas de preferência que tu crie esse rito e tu tente seguir ao máximo possível, né? E evitando que tu pule ele várias vezes, digamos assim. Porque eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, de olhar para dentro do seu negócio e questionar coisas que tu não tá disposto, às vezes, a olhar. Né? E aí, às vezes, por isso que um olhar externo, às vezes, te motiva. É mais ou menos que o negócio da academia. A gente vai na academia, tá, beleza, vai 2 na academia. Cara, a tendência de mais vezes na academia é bem maior. Né? Então vai com um amigo lá, o cara vai tipo, pô, vou na academia, pá, hoje não, pô, vamos fazer, né? Então, acho que esse é um ponto legal, assim, pra mim isso é uma coisa que até as próprias associações comerciais seriam legais a gente ter, assim, ciclos maiores. A gente fez até uma iniciativa quando eu estava como diretor de inovação lá na CIL, e aí a gente questionou um pouco sobre isso. Eu disse, seria muito legal fazer rodadas de benchmark entre empresas para a gente falar sobre negócios, cara. Aí eu até brinquei lá, fui falar com o pessoal de uma agência também, mais antiga, não era tráfego, agência normal, né? Agência normal é boa. Não é, eu digo normal, que é aquela coisa do panfletagem ainda, o cara é dessa época, né? Eu brinquei com isso. Cara, legal, bacana, tem muita coisa ainda sendo feita, mas tem muita coisa também andando. E, cara, essa troca eu sinto muita falta, assim, né? E isso, a gente que saiu um pouquinho aqui do Vale, até do Rio Grande do Sul, porque Porto Alegre também não faz, isso é uma coisa bem natural, sabe? E cara, ecossistemas mais maduros, né? Lugares mais maduros, isso é uma coisa meio, cara, vou tomar um chopp, nós vamos falar sobre tal problema e é isso aí, né? Eu tentei fazer isso também, né? No Vale do Silício tem algumas... Quando a gente montou a Arena lá em 2019, né? A gente tentou fazer algumas iniciativas, tipo assim, cara, ó, a gente tem problemas aqui de redução de custo de nuvem, que é um problema nosso, de todo mundo, tecnicamente, que tem software em nuvem. E tentamos conversar sobre isso com várias empresas de software aqui. Tu acredita que a resolução foi o seguinte, cara, tu tá querendo tirar os nossos caras aqui? Então, os caras me ligando, entendeu? Então, assim, ainda tem muito esse processo, né, meio bairrista, assim, que, cara, atrapalha muito a evolução da gente como mais gente, né? Porque, tecnicamente, hoje tu não briga mais pela padaria da esquina. Total. Né? Tu pode, juntos, criar um mercado muito mais bacana, né? Caramba. E de novo, a minha lente é sempre o marketing aqui. E a gente vê justamente isso, cara. Eu acredito que o marketing de conteúdo também, nesse ponto, é muito benéfico para todo mundo. Porque quanto mais discussão tu tem sobre aquele tema... Esse próprio formato que a gente tá tendo aqui. Sim. Cara, e daqui a pouco essa é uma reunião que a gente já teve, ou poderia ter, numa troca entre nós, conversar sobre tudo isso. Mas aqui a gente tá, registrando tudo isso, gravando, e a gente pode... É exponencial, pode estar sendo visto, né, por muitas pessoas e por muitos anos, por muito tempo. E isso vai gerando, cara, consciência, vai enriquecendo o processo de todo mundo, inclusive da galera que também tá aqui nos bastidores. Sem porque, dúvida. Cara, cada um vai pegar um insight diferente dessa troca. A visão que tu recebe, ela tá na tua cabeça, né? Exato. É proporcional às vezes não é o que tu queria dizer, mas é tão importante quanto. Exato. Isso é bizarro também. Total. Isso é muito bizarro. A gente tem, né, o BI Machine Cast, né, o Beancast, né, que a gente chama, que principalmente tem uma websérie que a gente cria lá, que é Empresas Data Driven na Prática.
Né? Porque o que acontece? Como isso é um conceito meio... Abstrato, tu não tem assim uma certeza, cara, mas estou fazendo data-driven ou não, né? Sim. Cara, às vezes é uma questão mais de entendimento. E aí o que a gente faz? Convida esses cases, né, essas empresas para falar sobre sua experiência, Legal. Das suas dificuldades, da planilha que tinha, da área que começou a trabalhar, o problema cultural, porque às vezes são as pessoas também que a gente acaba tendo um desafio. Sim. Né? Então tem toda essa jornada que a gente acaba trabalhando e aí a gente convida o cliente para falar. E cara, sai de tudo, até coisa assim, cara, demorou para a gente conseguir ter uma entrega real e a gente fala por quê, cara, desafio de integração de dados, cultura, o diretor não quis ver as coisas, aí tem que mandar no WhatsApp do cara, daí tem que fazer uma massagem no ego dele e assim vai. Tudo isso faz parte, né? Porque, cara, realmente são pessoas. No final, a gente não está falando sobre tecnologia, né? No final é gestão em pessoas. Isso é desafiador. É verdade. Eu sempre brinco que talvez... Eu não sei por que eu escolhi esse ramo. Mas aí o Augusto sempre brinca, né? Meu sócio, né? Ele brinca, ele diz, cara, a gente sabe sim, porque a gente, tanto eu quanto ele, a gente gosta de servir. Sim. Então, o nosso cliente, ele precisa disso, ele precisa ter uma atenção. Um pouco diferente, ele não contrata o produto e tu vira as costas e vai embora, né? Tu tá ali ajudando o negócio do cara. Às vezes mantendo empregos, às vezes exportando. Brinquei aquele dia que a gente atende um software de ONG. Daí o cara mesmo disse assim no meio de uma reunião, disse, cara, esse negócio aqui não pode falhar, cara. Tu não tá entendendo que isso aqui pode ser uma criança que não tá recebendo. Cara, aquilo caiu lá, fiz a reunião com o time, galera, isso aí é pra amanhã. Amanhã tudo resolvido. Ontem fiz uma reunião, no outro dia estava resolvido o negócio. Então, assim, a gente às vezes não dá o determinado valor do que a gente está impactando no dia a dia do cliente, né? Cara, uma feature. Tá, não é uma feature, cara. É um monte de gente que não está recebendo doação porque alguma coisa do nosso produto não está funcionando. Entendeu? Caramba. Vocês têm Vocês não. Eu acho que tu e o Augusto, não sei, tem um modelo de mentoria que vocês dão também, isso é oficial, é extra-oficial? Cara, a gente tem uma visão muito clara, assim, que a gente gosta de ajudar outros empresários, porque a gente não teve essa oportunidade, né, Doug? Isso é o grande ponto. Eu particularmente, eu sempre estou disposto a apoiar, e para mim esse pro bono do meu tempo, ele quase faz parte do meu DNA. Então assim, cara, o cara vai me mandar, só que logicamente também eu sou um cara muito claro hoje, graças a Deus eu já tenho uma jornada. Então, cara, tu vai vir me apresentar lá, eu vou te dizer, cara, tu vai sair com muito mais dever de casa do que, né? Tem uma brincadeira lá que teve um pessoal que veio lá, daí tava estruturando um modelo de negócio, tinha um produto bacana, tem um produto bacana, tá ali. Só que, cara, eu disse, cara, faz um pitch de venda, me apresenta. Não tinha material, né? Faz não sei o quê, não tinha material. Cara, me mostra onde é que tu vai atender. Ah, isso aqui é consultoria. Daí disse, cara, isso aqui não escala. Não vai escalar. Cara, não escala. Tu quer escutar a verdade ou tu quer escutar o que vai fazer teu ego parecer legal? E aí, então, assim, tu quer vir conversar comigo, tu tem que te preparar também, eu brinco, né? Tu vai te preparar por coisas que, cara, pode ser que também não esteja 100% certo, né? Mas, assim, na grande maioria é uma dor que eu já vi, é uma dor que eu já vivi. Então, assim, cara, quem tá aí me escutando, né? Os nossos... pessoas que gostariam de estar trocando uma ideia, né? A gente já tem uma jornada aí de alguns anos apanhando para software, ICP de cliente, formato de entrada, onboarding, enfim, como adotar uma cultura onde não fica só produto, enfim. Quem tá aí querendo trocar uma ideia com a gente, cara, seria sempre muito bom poder estar mentorando alguém, melhorando alguém, enfim. E também tá escutando, né? Porque é sempre uma troca, aprende, né? total, cara, é uma troca bem legal. Total. A gente gosta disso. Tanto eu, o Augusto também tem algumas pessoas que ele ajuda, também algumas empresas, empresários. O Augusto quando não tá malhando, no caso. Esse aí. Eu vou brincar com ele só porque ele não veio, ele era pra ter vindo também. Mas, cara, eu te perguntei disso porque, a galera aqui é boa, tá? A gente tem uma audiência bem bacana, assim, fiel. Show. E normalmente surgem oportunidades depois daqui, tá? Porque a gente tem um público local bem legal, assim. Inclusive, eu gravei um mês, mais ou menos, com um parceiro meu, entre aspas, concorrente, que é gestor de tráfego também, e ele falou, mano, tu postou o corte comigo, no mesmo dia uma cliente, sei lá, acho que era de Minas, me chamou e fechou o contrato comigo, cara. Eu falei, te avisei, eu falei, a nossa galera aqui é boa, a nossa audiência é legal. Então fica, né, a oportunidade aí pra quem quiser procurar o Douglas ou o Augusto. Isso, sem dúvida. Porque, cara, isso transforma totalmente a visão de negócio, né? E o futuro do negócio. A gente tem as estatísticas aí, elas são bem complicadas e preocupantes em relação ao empreendimento como um todo, né? São a quem abre empresa, quem está no desafio da gestão. Então,
se tu olhar para as estatísticas, muitas vezes tu nem começa o negócio. Sem né? dúvida. Mas quem já tá no jogo aí, eu acho que procurar ajuda, procurar essa orientação. E é engraçado, né? A gente tem uma prerrogativa, assim, o empreendedor, quando ele começa, assim, nos primeiros tempos, assim, até ele tem um pouco mais de dificuldade, ele não quer escutar muitas pessoas, normal, né? normal. O bom é quando é só no início, né? Isso, tem gente que quebra, mas não quer escutar, tem isso. Mas, cara, é legal tu ver as pessoas se transformando, né? Agora há pouco mesmo, brinquei que eu vou trazer aqui pra gravar com vocês, estava falando com um parceiro, que... ele estava formatando um modelo, um cara de mercado que conhece, que trabalhou em várias grandes empresas. Então, assim, é um cara que tem back office, tem bagagem, só que não empreendeu ainda, entendeu? Sim. Então, quando cara, um cara que não empreendeu e tem back office é legal, mas, cara, te apropria de outras pessoas que já empreenderam. Te apropria, tenta buscar isso, cara, parceiros, pessoas que tu já viu como referência, entenda como é que é um go-to-market mais estruturado, planeja melhor, né? Porque o que acontece? Quando tu tá iniciando, tudo parece oportunidade. E só que qual é o problema? Todas essas que parecem oportunidades também vão tirar teu foco para tu ter escala. Né? Para tu ter um produto vendável em um modelo que tu possa crescer rapidamente. Enfim, e isso é um desafio por si só, né? Sim. Então, eu acho bacana quando a gente fala, o cara não deu bola, daí, tipo assim, passou um ano, daí agora, estamos planejando 2024, aí ele me procurou, falei a mesma coisa. Eu disse, cara, isso eu tô falando a mesma coisa, só que agora tu tá com outros ouvidos. Sim. Entendeu? Agora tu tá olhando de um aspecto diferente o que eu tô falando. Então é importante, tudo bem, tudo certo, é isso aí, cara, bola pra frente, que bom que a gente ainda tem a relação pra poder estar conversando novamente, eu poder estar ajudando vocês, porque eu falei pra ti, isso vai acontecer, isso aqui vai acontecer, isso aqui, tu tem que deixar o cliente um pouco mais tranquilo, isso aqui, legal, não, mas ele é consultoria, não sei o que, cara. Batata. Isso aí, cara, eu já passei, já sei como é que é, sei como é que isso funciona, a gangorra das horas, da consultoria, tudo aquilo, cara, tem uma expertise bem grande nisso. Cara, massa. Eu queria te perguntar só mais um ponto ainda, depois deixar um pouco livre, se quiser dar algumas recomendações a mais, sobre um desafio que, assim, eu vou olhar de novo sobre a minha ótica, porque, enfim, eu sou o host desse podcast, né, e eu vou te perguntando. Sim, aí, eu né? que mando, né? Mais ou menos isso. A bola é minha, o campinho é meu. Sei, boa. Mas eu sei que esse desafio, esse desafio e essa dor é uma dor de muitas pessoas que estão comigo também no dia a dia, por isso que eu vou expandir ela aqui para ti. Que é em relação a colaboradores, né? Tipo, a gestão de equipes, aumento de equipe, contratação, até em relação à cultura mesmo, né? Até onde ou quanto essa gestão de dados e essa inteligência de dados impacta nesse processo também? Cara, o que acontece é o seguinte, vamos fazer uma análise um pouquinho mais criteriosa. Primeiro, a gente tem que entender que, cara, nas tarefas do dia a dia de uma empresa, tu tem duas opções de gestionar um pouco mais isso. Tu pode fazer microgerenciamento e para fazer microgerenciamento tu tem que coletar dados. O que tem ferramentas que fazem, né, que tu pode fazer e, cara, teoricamente tu teria uma miscelânea de possibilidades. Ao mesmo tempo, tu também sabe que isso espelha um pouco as pessoas que gostariam de trabalhar numa estrutura mais livre, digamos assim, né? Vamos pegar uma garizada mais nova isso. Cara, tu sabe que tem um desafio aí. Tu diz assim, cara, tu tem que trabalhar aqui sem celular, metade da empresa vai se demitir. Né? Se tu olhar, vamos pegar essa galera mais nova aqui, né? Então, é isso aí. Então, assim... Já tá difícil vir fazer os caras trabalhar presencial. Isso, né? Bom, a gente sabe que o Brasil é o segundo país em nem, né? Então, nem trabalha e nem estuda. Então, assim, a gente sabe que nós temos um desafio gigante pela frente, mão de obra, cara, assim, nos próximos anos, muito grande. E, cara, o que eu vejo, assim, pela experiência da gente? A gente tem que saber que, cara, tu vai puxar em um determinado ponto e um outro determinado ponto tem que... Cara, tem que usar umas estratégias um pouquinho mais maleáveis, mas até de premiação, sabe? Vou dar um exemplo. Entendi. A gente agora, por exemplo, tem um prêmio trimestral sobre... A gente sempre foi uma empresa muito liberal, né? Só que liberal para nossa faixa etária não é a mesma coisa de liberal para quem nunca teve um emprego. Então, a gente começou a entender que, cara, os aspectos, por exemplo, que para nós eram um benefício para a empresa. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa saiu da nossa empresa, a nossa empresa tem férias coletivas no final do ano e uma outras férias que eles podem escolher. Tá?
E tu sabe que isso não é um poder decisório do colaborador, mas a gente tem essa possibilidade. Uma outra empresa, uma pessoa saiu da nossa empresa, foi para a empresa que ela foi contratada e disse, ó, dia tal tu vai tirar férias, dia tal tu vai tirar férias. Ela veio nos falar isso como um benefício. Olha só que legal, agora eu até sei quando eu vou ter férias. Capaz, cara. Então, assim, o que eu quero te dizer com isso? Olha o nível de percepção. Então, essa galera nova, cara, nem isso ela ainda tem condições de saber. Meu Deus. Porque ela ainda não tem referência. Então, o que a gente percebeu, assim, cara? É um trabalho ainda muito desafiador com essa geração nova. Ela pega rápido. Sim, aquele dia eu brinquei ainda, eu fiz uma avaliação de desempenho de um guri de 21 anos. Eu disse, cara, tu tem certeza que tem 21 anos? Porque, cara, assim, eu sabia que ele tinha 21 e as atitudes dele no comportamental em algumas situações mostravam que ele tem 21 anos. Só que no negócio, o cara é muito bem. Águia. Né? Então, assim, é um cara que conseguia evoluir muito rápido. E aí, o que a gente percebe nesse tipo de coisa? Cara, vem uma geração que tem capacidade, mas ela é desfocada, ela tem pouca capacidade de concentração, ela gosta de fazer um monte de coisas que não é trabalhar também. Então, cara, tem um desafio técnico. Né? Desanima rápido, né? Isso. Não bateu meta, não sei o quê. O cara disse, cara, não, velho, vamos lá. Próximo mês tem de novo, tem todo um desafio. Agora, ter dados nessa geração, tem um monte de coisas bacanas para controlar, né? E nem controlar, mas para tu mostrar pro cara. Então, mas assim, o que eu vejo, tem que ser muito mais um desafio para frente do que no controle da chibata que a gente brinca, né? Usar o dado para controlar e tal. Então, por exemplo, a gente tem agora um prêmio trimestral com um batimento de horário. Cara, como assim? Eu tenho que pagar o cara por uma coisa que ele já é contratado para fazer. Sim, seria obrigação. Isso aí. É isso. Entende? Isso é uma coisa que tu vai colocar em empresas de grande porte e com pessoas que, cara, eventualmente, né, sei lá, supermercados, por exemplo. Né? Mas não, nós estamos falando de uma empresa de tecnologia com 50 pessoas, com uma cultura ainda, né, bem liberal, onde a gente começou a ter que colocar esse tipo de critério. Caramba. Né? Pra ter uma ideia, porque é uma geração ainda que, cara, e o cara vem e me diz assim, o cara que mais chega atrasado diz, quando é que vai ter um home office? Tá entendendo, né, Douglas? Esse cara que tá dizendo que todo dia chega meia hora atrasado, 15 minutos atrasado, vai dizer que é óbvio, vai acordar no horário para trabalhar. Deus livre. Assim, não tem condições, né? Então, o que acontece? É muita gurizada ainda, assim. Cara de 20 anos, 30, 25 anos, ainda parece os adolescentes de 18 da nossa geração. Né? Então, assim, eles têm uma jornada para acontecer. Eu sempre brinco, né? Como eu com 18 anos eu era pai, eu não sou muito referência para fazer análise temporal, né? Sim. Então, assim, para mim, eu sempre tava muito ralado na minha vida. Então, eu sempre tava correndo. Mas a gente brinca lá na empresa que, cara, eu acho que o bom senso ele tem que ser importante nos dois lados. Entendi. E a gente usa métricas, então, desde cultura, assim, cara, participação de evento que a empresa promove, leva lá. Eu sempre brinco, cara, olha só, na avaliação de desempenho tu tem um cofrinho que tu bota moedas e tu tem coisas que tu vai tirar moedas. O importante é que essa coleção tem que estar clara e tem que estar definida por nós dois, né? E aí, a partir daquilo, a gente começar a ter algumas métricas que são importantes, né? Para trabalhar também dados em cima de gente. Cara, empresa de pequeno porte, geralmente é mais tranquilo isso, né? Sim. Mas, cara, quem tem, sei lá, mais de 100 funcionários já começa a ter um grande problema. Exato. Né? Cada vez mais, né? Um desafio de gestão de pessoas. Show de bola. Eu acho que aqui a gente conseguiu entrar em muitos pontos aí que podem servir, né? Ser útil para vários empreendedores e pessoas que estão nesse desafio de gerir dados, enfim, de tomar melhores decisões. E eu queria deixar livre aí para tuas considerações finais, né? Daqui a pouco se tu quiser sair um pouquinho da caixinha dos dados aí, mas dar dicas do Douglas Empreendedor, enfim, fica livre aí para sugerir, dar conselhos e dicas aí pra galera que tá nessa jornada. Legal, cara. Eu acho que aqui a gente, né, tu tá empreendendo aí dentro dos teus desafios, né? A gente brincou aqui, o José também tá aí com seus desafios agora. De novo. Eu sou um cara que eu tenho assim, eu sou um cara muito pró-empreendedorismo, entendeu? Eu sou um cara que, tipo, cara, tu quer que lá... Tanto que lá na própria empresa eu comento isso, assim. Cara, se um dia alguém lá quer sair para empreender, velho, se bobear, eu sou sócio do cara. Legal. Tu entende? Eu acho que não é para todos também, né, Douglas? Assim, total. Na verdade, a gente sabe do tamanho do desafio que é empreender, família, tem um pouco de tudo, né? Quem tá aí, eu acho que entrou uma leva bacana também nessa questão de tráfego, né? De empreendedores que vieram agora, que com certeza vão se transformar agora ao longo da jornada, né? Por
sei lá, desde nova rede social, nova forma de go-to-market, vão ter que aprender coisas diferentes, né, que o mercado vai começar a exigir, né, e cara, eu dou sempre muita dica assim, cara, bola pra frente, né, eu acho que essa é uma galera que estuda muito. É verdade. Né, a gente, olhando hoje, assim, eu sempre brinco que talvez, de longe, na minha opinião, assim, o maior skill dessa nova geração tem que ser curiosidade. E a gente vê muito pouco ainda, uma galera pouco curiosa, né? Eu brinco com meus filhos assim, cara, vocês têm que saber, vocês têm que... Tá tudo à tua disposição. Claro que quem tá falando é um cara do mindset ainda que não tinha essa questão toda à disposição, teve que batalhar muito para conseguir informação, né? E então, assim, cara, curiosidade para mim é o principal ponto, assim, de conseguir ter uma jornada bem sucedida hoje em qualquer emprego. Verdade. Né? E depois aí eu acho que o ponto de empreendedorismo muito no sentido, assim, de conseguir ter consistência, né? Cara, a gente sabe que, né, ter filho, ter mulher, enfim, toda essa jornada, quer dizer, mulher é a mesma coisa também, quem tá empreendendo, né? Acho que até mais, assim, psicologicamente elas ainda ficam mais abaladas, né, nessa questão de empreender e, cara, eu sempre falo assim, porque eu falei, meu contato aí no final vai estar aberto aí para quem quiser dicas ou trocar uma ideia, às vezes, cara, meu negócio é esse, o que tu acha, não sei o que e tal. Cara, tô sempre aberto a falar, assim, sobre isso e eu sou muito nesse sentido de, cara, apoiar o máximo possível de quem tá empreendendo no seu negócio, tá? Então, eu acho que é a forma de transformar o mundo, assim, é a forma de transformar o Brasil, é a forma de conseguir ter mentes mais melhores, né? A gente tem aqui uma geração no nosso próprio vale, né? De etnia, enfim, cultura muito inteligente, as pessoas são inteligentes, mas às vezes também muito ainda numa bolha, né? A gente vê muita gente assim, meio que, cara, faz o que o pai fazia, né? E aí não olha para fora e tal. E eu brinco assim que a gente ainda deveria olhar um pouco mais isso com um cenário assim de futuro para nós, né? Porque senão acaba muita gente saindo, né? Muita gente eventualmente não estando aqui no Vale para poder empreender aqui e, cara, vamos lá, convenhamos, né? Tu é um exemplo, eu sou um exemplo. Cara, negócios digitais hoje é 100%, 1000% plausível, né? Vender daqui do nosso vale para qualquer lugar do mundo, né? E isso é uma forma que pode inspirar também outras pessoas a buscarem também modelos de negócio diferentes, eventualmente do nosso, mas que tenham essa prerrogativa de trazer recursos de fora para cá e desenvolver cada vez mais o nosso vale, enfim, o nosso estado e contribuir um pouco mais aí para nossa sociedade. Cara, sensacional. Eu fecho 100% com tudo que tu comentou. E também acredito, isso assim, talvez seja comum, mas é legal porque toda vez que vem alguém que é empreendedor aqui, empresário, isso sempre se repete, né? Putz, as empresas movem o mundo, as empresas movem o que a gente está construindo. E esse é um pensamento que, por mais óbvio que seja, muitas vezes não é usual de quem ainda não empreende ou não está no dia a dia à frente do negócio, né? Então, e isso é cultural também, né? E é legal a gente abrir isso cada vez mais, porque, por exemplo, eu tenho um micro negócio, hoje eu tô saindo um pouquinho do urgência, já tô expandindo um pouquinho, mas a minha mentalidade já tá lá na frente. Então, a gente vê hoje a possibilidade de um negócio tão, enfim, inovador, disruptivo, seja lá como quiser chamar, é uma empresa, tá gerando receita, tá gerando lucro, tá gerando imposto, né? Enfim, todas as coisas boas aí. Mas isso é bacana, cara. Isso é assim, a gente tem um mar de possibilidades aí. Eu sempre falo pra galera também mais nova, cara, nós estamos na melhor época pra empreender, a melhor época pra ganhar dinheiro, a melhor época pra tu aprender, pra tu fazer tudo isso que é o que tu tá comentando em relação a conhecimento também, porque a gente tem acesso a tudo e assim, putz, tu tá hoje, de repente, numa situação que tu não gosta, tu não se sente confortável numa empresa. Eu me vi assim, antes de eu começar a trabalhar por conta. Eu já era criativo, eu trabalhava com isso, mas trabalhava num lugar onde eu não gostava do ambiente, eu detestava o ambiente, era horrível. Eu falei, cara, quer saber, azar? Minha esposa tava quase ganhando neném também. Boa. E foi ali que eu saí, porque eu pensei, se eu não sair agora, depois eu não saio mais. Sim. E assim, minha jornada de transformação, em pouco tempo, ela foi, sabe? Aquela famosa de 0 a 100 muito rápido, né? Sim. Foi mais ou menos assim. E claro, a gente depois tem vários desafios e vai aprendendo, né? Mas isso é muito bacana. Então, acho que essa é a mensagem maior, assim, né? De tudo e da tua experiência também, porque tu é um cara que também traz essa veia empreendedora de autonomia e de superação que a gente comentou lá no início. O que acontece também, né? Às vezes a gente brinca que tem uma veia empreendedora que a gente fala, mas assim, por mais que a gente veja, não é só a veia, é exemplos.
E pode ou não estar na tua família, tu entende? Eu sempre vejo nesse formato, sabe? E aí, quando a gente olha na jornada individual de cada um, a gente vê onde é que estão esses apoios. Tu pode ver, cara, em alguma outra coisa, aquela mosquinha te pegou ali, né? Aquele mosquitinho te picou e tu entendeu que aquilo... Eu brinco até que a gente foi falar um tempo atrás com um médico, nada a ver com isso, mas eu descobri que ele tinha empreendido. E aí ele disse, cara, mas empreender não é pra mim, não sei o quê. E ele começou a contar primeiro, todo emocionado, por quê que ele tinha empreendido. E assim, toda aquela questão de querer fazer e tal, de criar uma coisa grande, né, e tal. Daí ele voltou a ser médico, que é onde a base de sustento dele então, oncologista, então assim, é uma especialidade muito diferente, né, e tal. E o cara super crânio, assim, e eu olhei pra ele e disse, mas cara, tu vai voltar a empreender. No brilho no teu olhar ali, aquele negócio diferente ali, tu sabe que, cara, por mais dificultoso que tenha sido na jornada, ele vai voltar a empreender e com certeza vai criar alguma coisa bacana, grande e tal, e vai querer. Então, assim, esse ponto que eu sempre brinco, assim, às vezes a gente fala da veia, mas, cara, da família, da não sei o quê, mas não é. Eu acho que ela é mais por influência, tá, Doug? Então, assim, eu sempre defendo muito isso. Cara, a influência de olhar alguém do lado, E, cara, não tem a ver com bem material. É verdade. Tu entende? Tem a ver com posicionamento, o que tu define, o que tu defende, como tu... Né? Então, essas questões, para mim, elas contribuem muito na sociedade, muito mais do que a gente imagina, muitas vezes. É verdade. Muito mais do que a gente imagina. E, cara, às vezes, claro, e tá tudo certo, tem gente que não vai empreender, não é para todo mundo, ou vai dar errado, né? Às vezes também é um risco muito grande também, então tem tudo um pouco disso, mas, cara, é importante, eu acho que tentar. Acho que a vida é tão rápida, às vezes, que, cara, passa tão rápido as coisas e que eu brinco, né, que hoje, tanto para mim quanto Augusto, trabalho é um hobby, de certa forma. Eu brinquei um dia, vou contar uma história rapidinho. Claro, nós estávamos num seminário de 3 dias de TI, e tava as esposas, resort. Pô. Cara, fantástica estrutura. Praticamente o evento, então tinha durante o dia todas as palestras e tal, né? E à noite... os eventos, então, de confraternização com a família, papapá, tarará. E aí, em determinado momento, a gente fez uma parceria no meio do evento com o evento em si, com quem estava organizando, que nós íamos coletar todas as avaliações das palestras e íamos exibir isso num book, né, no final da apresentação pela nossa plataforma e começar a ver, cara, quais são as palestras que melhor foram indicadas e tal, né? E isso a gente começou e passou, ligamos pro nosso time de back-office da empresa e, cara, vocês precisam fazer isso, aqui estão os dados, não sei o que, tudo certo. Em determinado momento, nós estávamos ali entre uma palestra e outra, cara, vamos sentar lá para tomar um café lá embaixo, não sei o que, daí o Augusto começou a abrir o notebook dele, disse, mas vai ficar legal aquele projeto, né? Abre aí, vamos olhar. Resumo da história. Nós não voltamos mais para olhar as palestras, cara, nós começamos a trabalhar. Aí as nossas esposas estavam na piscina, né, se divertindo, tomando uns tragos lá, tudo mil maravilha, e nós trabalhando ali. E, cara, pergunta feliz assim, a vida. Chega no final do evento, diz, cara, o que mais tu gostou desses últimos 3 dias? Aquele momento lá que a gente ficou trabalhando, olhando aquele negócio ali, pô, legal. Aquela sensação de realização, de mostrar que o produto funciona, de contribuir de alguma forma com o evento. Velho. Então, assim, eu sempre brinco que a partir desse momento, é muito difícil tu voltar a ser a mesma pessoa. Quando tu tem Mas também é muito difícil, porque isso não é pra todo mundo. Então, às vezes, tu quer que as pessoas que estão ali do teu lado também estejam todo isso. Mundo, Não, é sempre assim, né? E faz parte. Mas, cara, empreender, pra mim, é uma forma até de liberdade, de entender de mundo, assim, e ver como isso é possível, né? E também, assim, eu tenho meus pais... sempre foram empreendedores e toda a dificuldade que eles tiveram, né, para nossa criação, enfim, né, foram muito humildes, né, e hoje tem um restaurante, um hotel e uma lavanderia. Caramba. E tocam tudo isso com 70 e poucos anos. Então, cara, eu fico só pensando, cara, eu vou ser um empreendedor muito chato na minha velhice, cara. Alguém eu vou incomodar pra caramba, porque eu ainda quero criar muitos negócios, né? Que legal, cara. Que legal. Satisfação demais trocar uma ideia, Douglas. Te receber aqui, cara.
E a gente já conversou tantas outras coisas, tantos, né, fora, assim, reuniões do dia a dia, do tráfego e tudo mais. E é um prazer, eu acho, que poder deixar essas mensagens, essas dicas aí pra galera. Sem dúvida. O que eu falo, da minha perspectiva, a maior aprendizado que eu tenho, o maior ganho que eu tenho é poder absorver um pouquinho da mentalidade de quem tá aqui comigo, né? Porque a gente, além das dicas, do conteúdo, a gente acaba absorvendo um pouquinho da mentalidade por trás, o que te leva a fazer o que tu faz. E isso não tem preço, né? Isso é enriquecedor demais. Então, eu agradeço demais o teu tempo, a tua disponibilidade, largar, né, tanto os desafios de gestão quanto a pequena lá também, que, cara, eu tô com a minha agora também com 13 meses, então, assim, tu quer estar todo momento com eles, né, com elas, enfim. E te agradeço demais por estar aí, ter topado a ideia, e espero que esse conteúdo realmente faça a diferença aí na vida de quem estiver nos assistindo. Queria que tu deixasse as redes sociais, as tuas, a da BI Machine também, depois vai estar marcado também, mas se tu quiser deixar aí, fazer o pitchzinho pra plataforma também, fica à vontade. Bom, pessoal, então, antes o pitch, né? Então, pessoal, quem quiser testar a nossa plataforma, né? Dentro do nosso site tem o trial, também nas nossas redes sociais, todos têm os links. É sempre muito bom pegar feedbacks, né? Até de pessoas que não estão tão acostumadas. Não entendi a tua comunicação, não entendi o go-to-market. Para mim sempre é muito prazeroso escutar feedbacks. Tanto que eu brinco, né? Que nós somos a única plataforma que força o NPS a ter sugestão. Né? Então, a cada 3 meses eu incomodo meus usuários. Cara, não quero responder, aperta o X, amanhã ele vem de novo, até tu responder, né? E a gente gosta de ter essa proximidade, né? Que é pra dizer, cara, pô, para de me encher o saco aqui, né? E, enfim, então quem quiser, puder estar avaliando o nosso produto, entendendo um pouco mais do nosso mercado, né, e conversando com a gente, é @BI Machine, basicamente em todas as redes sociais, né, BI tudo junto, BI Machine, né, e as minhas redes sociais é Douglas Scheibler, né, acho que vão ter poucos Douglas Scheiblers que vocês vão encontrar. Scheibler é SCHEI, né, então é com EI, que fica em alemão, né. Então, fico à disposição também para ajudar e colaborar com quem tiver alguma dúvida, ou está pensando em empreender, ou quer uma sugestão, ou quer adaptar com o meu negócio. Show. Sempre é muito bom. Tá bom? Um abraço. Obrigado. Cara, te agradeço demais de novo, mais uma vez. E eu queria deixar a dica final aí para a galera, que é isso, né? A cultura de dados, a gestão de dados, a orientação, enfim, a inteligência de dados e tudo isso que a gente falou, é como muitas outras coisas na nossa vida. Tu demora pra começar, depois tu começa, putz, por que eu não comecei antes? Por que eu não olhei pra isso antes? Por que eu não tirei tempo e me dediquei pra isso antes? Então, a dica que eu posso deixar aqui conhecendo, né, a estrutura, conhecendo os desafios e vendo também o que eu passo aqui no dia a dia com os meus clientes, começa o quanto antes. Nos canais da BI Machine, tanto no Insta quanto no YouTube, tem muito conteúdo de valor. Os webinars também são abertos, né? Tá então, tudo no YouTube. Tá tudo no YouTube, então assim, tem muito conteúdo de valor. Se daqui a pouco tu ouviu a gente aqui e ficou vendo, putz, eu não sei o que é um KPI, eu não sei o que é LTV, eu não sei o que é CAC, eu não entendi nada que os caras falaram, né? Porque daqui a pouco a gente não sabe ter o momento de negócio de cada um. Putz, vai procurar. Aqui no podcast também a gente tem vários conteúdos, né? Com algumas métricas mais relacionadas ao tráfego também, mas nos canais da BI Machine tem muito conteúdo sobre Sem isso. Dúvida. E, de novo, quanto antes tu olhar para isso, quanto antes tu pensar sobre isso, melhor pro teu negócio, melhor para ti, pro futuro da tua empresa, tá bom? Então, quem ficou até aqui, eu agradeço demais. Para mim também é muito importante teu feedback, teu comentário, não deixa de mandar pra gente sugestões de novos conteúdos, porque a gente tá sempre pensando aqui os conteúdos de acordo, né, com a necessidade da nossa audiência, a necessidade de vocês, tá bom? Agradeço demais a audiência de cada um de vocês e até o próximo Dogcast.